Martins novamente. Primeiramente eu gostaria de agradecer todas as mensagens de apoio que venho recebendo e passar um recado. Não importa quantas provas de que a Terra é plana eu poste aqui no canal. Quem não aceitar a verdade e continuar com o sentimento de ego abalado, nunca vai compreender o lugar em que vive. A verdade é para poucos. Fiquei um mês focado em encontrar uma contradição entre a física prática e a física teórica. Como sou adepto da ciência prática, ou seja, defensor do método científico, procurei um experimento observável e reproduzível dentro da física, que representasse a quebra de alguma teoria mirabolante da pseudociência. E consegui algo que sempre esteve à nossa vista e a maioria das pessoas deixou passar batida. Antes de chegarmos a uma conclusão, precisamos abordar o tema da reflexão em espelhos planos e esféricos. Peço a gentileza que veja o vídeo por completo para que compreenda tudo. Se você é terraplanista e quer que a verdade se espalhe, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos ver como as imagens se comportam nos diferentes tipos de espelhos. Primeiro, falarei sobre o mais convencional, um espelho plano. Ao traçarmos uma linha imaginária e perpendicular ao espelho, temos a linha normal, que usamos como base de análise. Percebemos que o ângulo do raio incidente, representado por I, em um espelho plano direcionado ao ponto de convergência entre o espelho e a normal, é o mesmo que o ângulo de reflexão do raio, que está representado por R. Temos como resultado a imagem do mesmo tamanho que o objeto, e a distância entre o objeto e o espelho é a mesma que a distância entre a imagem resultante e o espelho. Nesta representação, também podemos concluir que a imagem, apesar de estar na mesma direção ao objeto, é invertida. Nesta outra representação, podemos conferir que as distâncias representadas por P e P' são iguais, assim como também são iguais as distâncias entre A e A', IN e N'. Podemos classificar esta imagem gerada pelo espelho plano como virtual, pois acontece na parte não reflexiva do espelho, ou seja, ela é criada pelo prolongamento dos raios. Podemos também classificar de imagem direta, pois ela possui a mesma direção do objeto, e imagem igual, pois possui as mesmas dimensões do objeto. Temos que lembrar também que sempre haverá reversão da imagem, como por exemplo quando olhamos no espelho e percebemos que a mão direita se torna a mão esquerda na imagem. Já nos espelhos esféricos temos duas situações, o espelho côncavo e o espelho convexo. Para fixar qual é cada, vamos pensar em uma bola de futebol, onde o lado de dentro da bola é a parte côncava, e o lado de fora, ou seja, a superfície que toca o gramado, é a parte convexa da bola. Em ambos temos o centro da circunferência representado pela letra C, e o foco ou ponto focal representado pela letra F. O vértice ou ponto central da periferia do espelho representado pela letra V. Um exemplo de espelho côncavo é aquele espelho de maquiagem ou usado para retirar cravos e espinhas, pois ele amplia a imagem do rosto para facilitar o que a pessoa for fazer. Um exemplo de espelho convexo são os utilizados dentro dos ônibus ou lojas. Estes espelhos, além de ter uma imagem reduzida, também ampliam o campo de visão, distorcendo a imagem, transformando linhas retas em curvas. Vamos descartar o estudo do espelho côncavo, pois o que está em discussão é se a Terra é plana ou esférica, e como não podemos ter condições de analisar a parte interna do manto, apenas poderemos analisar a superfície. Vamos, portanto, conferir o espelho convexo. Em um espelho convexo, temos três raios notáveis. O primeiro é o raio paralelo. Este raio reflete para fora e o prolongamento de luz coincide com o ponto focal. O segundo raio notável é o inverso. Ele vai em direção ao foco e reflete paralelo ao eixo. E o terceiro raio parte em direção ao centro de curvatura e retorna na direção do seu ponto de partida. Existe um quarto raio que incide no vértice e que reflete no mesmo ângulo, mas não precisamos considerar, pois seu prolongamento não interfere na mudança da formação da imagem. Então, para encontrarmos onde a imagem é projetada e qual seu formato, precisamos colocar um objeto na frente do espelho. Vamos utilizar uma seta vermelha apontada para cima. Agora traçamos os três raios notáveis e temos a imagem da seta no espelho.
Vamos classificar a imagem do mesmo modo que fizemos com o espelho plano. A imagem gerada pelo espelho convexo é virtual, pois acontece na parte não reflexiva do espelho, ou seja, é criada pelo prolongamento dos raios. É uma imagem direta, pois ela possui a mesma direção do objeto, e imagem diferente, pois possui dimensões menores do que o objeto. Temos que lembrar, a imagem sempre será menor do que o objeto, independente da distância entre o objeto e o espelho, e independente do tamanho do espelho. Portanto, com estas análises comparativas, podemos chegar à seguinte conclusão primária: os espelhos convexos geram reflexos menores e distorcidos, enquanto os espelhos planos geram imagens do tamanho idêntico ao do objeto. Agora só precisamos fazer observações de como a natureza da nossa Terra atua em locais de água aparente durante a ausência de ventos. Escolhemos então o Salar de Uyuni, o maior espelho d'água natural do mundo. O Salar de Uyuni está localizado na Bolívia e é o maior deserto de sal do mundo. Nele, a maior distância entre as extremidades é de quase 146 km. E se colocarmos um observador no meio do salar, teremos aproximadamente 73 km de distância de cada lado. Então, seguindo a teoria de uma Terra esférica, com um raio de 6.371 km, em 73 km teríamos um declive causado pela suposta curvatura de 418 metros, ou seja, teríamos um tipo de tampão nesta seção, que ao abrigar água, faria a exata função de um espelho convexo. Vamos frisar alguns pontos para não esquecermos. Estamos falando de uma área de 10.582 km². Estamos falando do maior espelho d'água natural do mundo, que possui uma variação máxima de 1 metro em sua altitude. Agora, basta pegarmos as imagens dos reflexos das nuvens e das montanhas nas águas do salar, para analisarmos suas dimensões e sabermos se a superfície do salar é um espelho convexo ou plano. Vamos lembrar, segundo a física prática, se os reflexos forem menores e distorcidos em relação aos objetos, teremos uma superfície convexa, provando assim que a Terra é esférica. E se tivermos imagens de proporções iguais às dos objetos, teremos a prova, pelas leis da física ótica, que a Terra é definitivamente plana. Como todos podem ver, as nuvens e tudo que aparece reflete de forma idêntica. Quando selecionamos uma nuvem, vemos claramente que seu reflexo possui as mesmas dimensões e isso só ocorre em um espelho completamente plano. Quando invertemos alguma imagem do Salar de Uyuni, apenas prestando bastante atenção no horizonte, veículos e pessoas, podemos distinguir qual é o objeto e qual é o reflexo. O local possui uma grande movimentação de turistas, reflexo e perspectiva são as grandes atrações do local. Vale ressaltar que escolhi o Salar de Uyuni devido ao seu enorme tamanho, mas podemos observar que qualquer região inundada da Terra e ausente de ventos formam-se espelhos d'água completamente planos, independente do tamanho. Vamos tentar adivinhar as possíveis explicações globalistas. No local observado, a gravidade não atua curvando água, mas isso só ocorre em locais específicos do planeta. Se a gravidade não atua de maneira universal, ela não é uma constante. Assim, devemos extinguir esta farsa. Se não há gravidade, não há água grudando em bolas. Em uma Terra esférica, não poderia haver água em Uyuni.
trecho de água nas imagens não é o suficiente para gerar a curvatura essencial para pensarmos em um grande espelho convexo. Nossa visão alcança um raio de 5 km aproximadamente, ou seja, para onde olharmos a partir de um ponto central, teríamos um declive de curvatura de quase 2 metros, o suficiente para termos sim um grande espelho convexo sob os pés do observador. A Terra é uma esfera e ponto final. Eu chamo isso de espernear e fazer beicinho, pois estou usando a verdadeira ciência, utilizando o verdadeiro método científico, observável e reproduzível, e mesmo assim você reluta para aceitar a verdade por causa da sua dissonância cognitiva. Veja agora que as rodas dos automóveis sobem primeiro, mesmo em uma superfície de sal e água completamente plana. A física prática prova que a Terra é plana. A física teórica te doutrina para que pense que vive em uma bola giratória, e ainda alega que você é poeira de estrelas, e não passa de um animal evoluído, insignificante. E você, de que lado vai ficar?